Imagine um reino vasto, rico e poderoso. O Egito, com seu brilho dourado e suas terras férteis banhadas pelo Nilo, parecia intocável. Mas, quando o coração do faraó endureceu contra a vontade de Deus, o que era grandioso se tornou cenário de um pesadelo sem precedentes. Uma voz ecoava: "Deixe o meu povo ir." Era um chamado direto, mas o faraó, com sua arrogância, ignorou. E então começou o juízo. O som das águas fluindo se calou. O rio, antes a fonte de vida, tornou-se um mar de morte. Peixes boiavam, mortos. O cheiro pútrido se espalhava. E o Egito, que adorava o Nilo como um deus, viu sua divindade se tornar uma maldição. Quando confiamos em ídolos, eles se tornam inúteis diante do verdadeiro poder de Deus. Imagine abrir uma panela e encontrar rãs pulando para fora. Sentir o peso delas na cama onde você dorme, no chão que você pisa. Elas estavam por toda parte, no palácio do faraó e nas cabanas dos camponeses. Os egípcios, que viam as rãs como sagradas, foram forçados a reconhecer que o que adoravam podia se tornar sua ruína. Deus nos mostra que não há segurança fora dele. Em um instante, a poeira do deserto ganhou vida. Piolhos cobriram homens e animais, invadindo até os recantos mais sagrados. Nem os sacerdotes, conhecidos por sua pureza, puderam escapar. Até as menores criaturas estão sob o controle de Deus. Quem somos nós para desafiá-lo? O zunido incessante preenchia o ar. Moscas infestaram as casas, os alimentos, o próprio ar que os egípcios respiravam. A ordem deu lugar ao caos. Quando nos afastamos de Deus, até as menores irritações podem se tornar tormentos inescapáveis. Os campos, antes cheios de vida, ficaram em silêncio. O gado, os cavalos, os camelos, todos caíram mortos. A força econômica do Egito foi reduzida a cadáveres. Quando endurecemos o coração, até aquilo que nos sustenta é removido. As feridas não poupavam ninguém. Desde o mais humilde camponês até os nobres do palácio, todos foram atingidos. A dor tornou-se companheira constante, expondo a vulnerabilidade humana. Quando ignoramos Deus, a dor se torna o preço da nossa resistência. O céu se abriu em uma fúria nunca vista. Granizos caíram com violência, destruindo plantações, árvores e vidas. O Egito, que antes via suas colheitas como um presente dos deuses, percebeu que apenas o Senhor tem o poder sobre a natureza. Deus pode usar a criação para mostrar quem realmente a governa. O som ensurdecedor dos gafanhotos se aproximava como uma tempestade viva. O que o granizo não destruiu, eles devoraram, deixando o Egito faminto e desolado. Quando persistimos em desobedecer, as consequências se acumulam como uma avalanche. Por 3 dias, o Egito foi mergulhado em escuridão. Não era apenas a ausência de luz, mas uma treva que podia ser sentida. O sol, adorado como um deus, foi eclipsado pelo poder do Criador. A ausência de Deus é o maior de todos os tormentos. E então, na calada da noite, um grito rasgou o silêncio. O primogênito de cada família egípcia foi levado. Desde o filho do faraó até o mais humilde servo, a dor e o luto cobriram o Egito. Foi o golpe final e o faraó finalmente cedeu. Ignorar a voz de Deus pode nos levar a perdas irreparáveis. As pragas do Egito são mais do que um relato histórico. Elas são um alerta para os corações de todas as gerações. Deus é soberano. Sua voz nos chama à obediência, à humildade, à reverência. Não precisamos experimentar o caos para aprender a confiar nele. Hoje, a pergunta é: como está o seu coração? Você resistirá como o faraó? Ou abrirá caminho para que a luz divina transforme sua vida antes que seja tarde demais?